Oi pessoal, hoje eu vim falar pra vocês o que eu tive no pulmão e por que sempre dá alteração quando eu faço algum exame. Bom, em outubro de 2009 eu tive que fazer uma apendicectomia de emergência. Pra quem não sabe, é retirada do apêndice. Muita gente tem que fazer essa cirurgia e pode acontecer com qualquer um. Só que, bom, foi tranquilo, em partes assim, e isso foi dia 8 de outubro. Dia 5 de janeiro, eu tava passando muito mal, eu tava com muita febre. E nessa época eu tinha 12 anos, então a minha mãe decidiu me levar no HMIB, que foi o hospital que eu nasci e o hospital que eu fiz a cirurgia. O médico me mandou voltar pra casa e se eu continuasse com febre e tal, era pra voltar depois de 3 dias. Isso deu dia 8 de janeiro, que foi exatamente 3 meses depois da minha cirurgia. Fizemos um raio-x. Eu não tô com eles aqui porque provavelmente eu mostraria, mas enfim. E deu que eu tava com início de pneumonia. Eu tive que ficar internada e dia 9 eu recebi alta. Foi o maior erro, porém eu vim pra casa. Só que a minha mãe teve que assinar um termo de compromisso lá, sei lá, que qualquer piora que eu tivesse, eu tinha que voltar correndo pro hospital. Correndo entre aspas, né, lógico. Eu tinha uma cachorra, uma dálmata, e ela era muito terrível e eu fui brigar com ela, tipo, eu tava de cama e tal. Eu fui brigar com ela porque ela aprontou. E na hora que eu fui brigar, assim, eu quase desmaiei, eu fiquei, tipo, muito mal. E daí eu falei pra minha mãe que ela tinha que me levar pro hospital naquela hora. Ela me colocou dentro do carro e fomos. Isso já foi dia 11 de janeiro. E eu piorei muito em horas. Eu não conseguia mais sentar, eu não conseguia conversar muito. E quando eles fizeram outro raio-x, eles fizeram um tal de Laurel, que deu pra ver que eu tava com derrame pleural do lado esquerdo. E eu tive que ficar numa semi-UTI lá, era uma UTI improvisada. E eu não sei por quantos dias eu fiquei nessa UTI e eu tinha que tomar 2 milhões de penicilina cristalina na veia. Porque eles viram que o derrame não era muito, porém dava pra colocar o dreno, só que não era uma boa opção porque essa pneumonia que eu tive foi... Eles entraram em consenso lá e disseram que foi uma infecção hospitalar da cirurgia que eu fiz há 3 meses atrás. E que o pneumococo ficou escondido lá por 3 meses e depois ele resolveu aparecer. Então eles optaram por não fazer a cirurgia para não dar outra infecção e não piorar o meu quadro. Com certeza as minhas veias não aguentaram 2 milhões de penicilina cristalina e depois de um tempo eu tive que tomar remédio, era amoxicilina com clavulato e eu tava tomando, eu não lembro direito, gente, porque isso foi em 2010, vai fazer 5 anos já, mas 5, enfim, mas eu tava tomando, acho que se eu não me engano, 10 ml e teve numa noite lá, bela e maravilhosa, o cara me deu a mais. E no dia que eu fui ter alta, foi depois do dia 20 que eu tive alta, eu falei pra doutora que ele tava me dando uma quantidade a mais e ela ficou muito desesperada porque ela falou que eu poderia piorar muito, 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 muito por causa dessa quantidade que ele tinha me dado a mais. Ele me deu uns 5 ml a mais, ela falou que isso poderia estar fortalecendo a bactéria que estava no meu pulmão e não combatendo contra. Então eu tive que voltar pra casa tomando o dobro e foi horrível essa época. Deixa eu pensar. Dia 27 de novembro de 2010 eu fiquei doente e fui pra um outro hospital porque eu não podia mais ir pro HMIB. E um médico lá, que tava lá no plantão, falou que eu já tava com início de pneumonia de novo. Depois um pneumonologista, eu acho que é assim que fala, ele viu, depois de um tempão, ele viu e falou que não era início de pneumonia. Só que esse primeiro médico que me atendeu, ele falou que qualquer gripe, qualquer coisa, eu tinha que cuidar muito pra não evoluir.
porque não seria bom eu ter uma outra pneumonia e principalmente um outro derrame pleural. Todos esses médicos falaram que ia ficar uma cicatriz no meu pulmão, e realmente tem. Eu vi isso agora esse ano, quando fui tirar os raios-x pra ver se tava tudo bem com o meu pulmão pra cirurgia torácica. Tem uma cicatriz mesmo. A médica falou o que era, eu não me recordo o nome, realmente eu não me recordo. Eu fiquei preocupada quando ela falou, mas ela falou que tava tudo bem, que eu poderia fazer cirurgia. Então, o que eu tive foi uma infecção hospitalar, que deu uma pneumonia, que deu um derrame pleural. E eu tenho consequências até hoje, assim, mas eu consigo viver muito bem. Então foi isso que aconteceu. Ter um derrame pleural não foi interessante, não foi legal. Foi horrível, foi uma experiência horrível. Eu pensei que eu ia morrer. Mas passou e eu tô bem. Era só pra falar mesmo o que aconteceu com o meu pulmão. E um detalhe é que eu tenho que contar isso toda vez que eu vou lá no hospital. Na verdade, que eu ia lá no hospital pra falar da cirurgia. Então, se você tem algum problema, se você teve algum problema, tipo bronquite, essas coisas, é bom você falar pro seu cirurgião, se você for operar, né, da mesma cirurgia que eu. Então é isso, eu espero que tenha ajudado vocês mais uma vez. E até o próximo vídeo.